Oi, o canal É Cultura de hoje é dedicado a uma das obras mais importantes de William Shakespeare. Eu estou falando de Otelo. Essa obra está listada, foi indicada para o subprograma do segundo ano do PAS da UNB, o Programa de Avaliação Seriada. E eu tenho uma convidada e a gente vai conversar sobre essa obra, o trabalho que ela desenvolve aqui no CEMAB, Centro de Ensino Médio Ave Branca de Taguatinga. Como é que ela trabalha com os alunos dela? Eu vou apresentar para vocês Larissa Vargas, que é colega, professora de teatro também. Como é que você... Quais foram os teus primeiros, quando estudante, os teus primeiros contatos com essa obra? Eu queria que você falasse sobre isso. E nesse tempo de você ter se graduado em artes cênicas, como é que você mudou a tua visão sobre a obra? O que aprofundou dessa obra? Então, a primeira vez que você lê a obra, você acha que é uma obra que fala sobre ciúme. Você, pelo menos eu, adolescente, romântica e tudo mais... A leitura inicial, né? Aquela questão do Otelo, que é um cara enciumado, que vai lá e acaba cometendo injustiça com a mulher que ama. E depois, na universidade, eu tive a oportunidade de participar de uma montagem de um texto chamado Iago, que foi escrito pelo na época, coordenador do curso de artes cênicas, Marcos Mota, e que era uma versão maluca de Otelo, né? Porque, só para as pessoas entenderem, o Iago é o antagonista da história e que talvez é um personagem tão interessante quanto o Otelo, na minha visão, mais, né? Até na minha visão, eu acho um personagem até mais interessante do que o Otelo. Ele brilha mais do que o Otelo. Ele tem mais facetas, né? Mais possibilidades. Normalmente persuasivo, múltiplas personalidades. E promove todo o mal sem se mexer direito, né? Só jogando as pessoas contra elas próprias. E aí o professor Marcos Mota fez um texto, que é uma metalinguagem, que atores estão montando Otelo e daí... O teatro dentro do teatro, né? Exatamente. O ator que faz o Iago acaba se tornando o protagonista da história. E aí eu tive que fazer uma leitura bem mais profunda do texto original, do Shakespeare, e descobri que é um texto que vai falar sobre muitas outras coisas, além da questão do ciúme, da possessão do Otelo, mas também o que é honra, né? Porque é uma coisa que o Otelo tem como filosofia, ele quer provar a honra dele o tempo todo, ele está muito preocupado em provar que ele tem méritos. O que é o homem moderno, que é o homem que não é exatamente aquilo que ele é, mas sim aquilo que ele tem, e talvez se justifique um pouco as ações do Iago no texto, né? Porque ele está em busca de um status. Como é que funcionam essas relações de discriminação que o Otelo sofre, que não é só por causa da cor da pele, é também por causa do cara ter vindo de uma região do norte da África que era muçulmana, ter cicatrizes, né? Parece bem atual algumas coisas, né? Completamente. Um discurso que tá aí, né? Tá aqui, hoje, agora. Por isso é que eles estão produzindo a releitura. E pois é, então como é que você encaminha o trabalho com eles, assim? Primeira coisa, eles leem. Eles têm uma resistência para ler, porque Shakespeare morreu há 400 anos, né? Isso. 401 anos. E eles têm a resistência por causa da linguagem um pouco mais arcaica, mais floreada. O Shakespeare dilata muito tempo, né? Então escreve muitas situações e eles acham um pouco cansativo. E aí a gente vai tentando perceber juntos, eu leio com eles alguns trechos em sala de aula e a gente vai tentando perceber juntos todas essas camadas que são trabalhadas dentro da obra. E aí começa o processo de produção, em que eles são divididos em várias equipes. Tem a equipe do pessoal da dramaturgia, a equipe do elenco, tem 3 pessoas responsáveis pela direção e tem as pessoas que vão trabalhar com os elementos de encenação teatral. Então você tem o grupo do figurino, o grupo do cenário, o grupo da maquiagem, da iluminação, da sonoplastia. E aí eles vão atrás de uma pesquisa mais específica relacionadas ao que eles vão produzir no trabalho. Você está falando assim, eles vão fazer uma leitura da obra com o pé hoje, ou seja, uma ponte com o que se faz hoje, ou não. Ou ele pode montar como se fosse há 400 anos atrás. Como é que é? Pode montar como ele quiser. Como ele quiser. Eu dei a sugestão da releitura imaginando que todos eles iam trazer para o século XXI. Para agora, né? Entendi, porque não é isso que eles estão fazendo. Existem versões de Otelo românticas do período romântico do século XIX. Existe o Otelo da favela, que é muito legal. Existe o Otelo de Esparta, que é muito legal. Eles estão viajando na história, pegando as informações que eles têm sobre a história, sobre os conflitos históricos, e estão trabalhando com isso. Mas me diz uma coisa, por exemplo, como você subdivide os grupos em 5, né? Os atores em 7 grupos. Como você equilibra para que, por exemplo, o grupo da dramaturgia, que vai estar consultando o texto frequentemente, não desequilibre o aprendizado e o entendimento. Entende o que eu estou dizendo que pode acontecer? Que pode ser que aquelas pessoas que estão responsáveis por reescrever o texto
aprendam no sentido dominem mais a questão e acaba que os outros que têm que cuidar de outras coisas fiquem... Como é que você equilibra isso? Eu oriento todos os dias eu entro em sala de aula, pego o que eles estão produzindo, a equipe de direção faz relatório das reuniões que eles fazem fora de sala de aula, entrega esses relatórios, e aí eu vou acompanhando o processo e delimitando até onde eles podem ir. Então, dramaturgia, você escreveu o texto é esse. Mas então no meu texto eu quero que o cenário seja assim. Não, isso não é sua função, é a função do cenário, isso aí é uma outra coisa. A sua função é manter a coerência e a coesão com o texto. E daí eles vão reformulando o texto o tempo inteiro, porque também eu vou dando indicações do que está funcionando, do que não está funcionando, do que está dentro da perspectiva da obra, do que, na minha visão, não está dentro da perspectiva. É um trabalho que eles fazem quase que diariamente. De refazer e o contato dos grupos, assim, porque a gente sabe que trabalho em grupo, na verdade, tem o ser humano tem a questão do conflito, da diferença de ideia, eu acho, e como é que funciona isso para que ele... Eles vão sendo pegos pelo que é mais óbvio, pelo que é mais indicado, assim. Às vezes acontece de, por exemplo, no cenário, determinada figura pretende fazer uma coisa um pouco mais megalomaníaca, né? Mas aí a gente vai pra pesquisa e fala, putz, mas nessa época, o que será que pulava? Como é que será que eram, sei lá, os móveis desse período? Será que a gente pode colocar uma mesa de madeira aqui? Será que se essa mesa de madeira ficar aqui, isso não vai atrapalhar a movimentação do ator? E aí eu acho que eles vão se fazendo... E isso é aprendizado também, né, Larissa? Muito aprendizado. Essas discussões é que o aprendizado acontece muito aí, né? Eles quebram a cabeça e eu acho que eles se sentem bem depois com o resultado, porque eles percebem que é genuinamente deles. Eles estão construindo e trabalhando efetivamente para produzir o resultado final. Aquilo pertence a eles, né? Quer dizer, aquela obra ali, aquele trabalho deles e tal, né? Mas eles discutem. E eu acho que a discussão também faz parte do processo de aprendizado. Eles vão ter uma hora que aprender que em determinados momentos eles precisam ceder, em outros momentos nem tanto, que eles têm que entender que é uma relação profissional. Eles estão na escola, mas é um estágio para a vida profissional deles. E eles se encantam muito pela linguagem teatral. Não imaginavam antes disso que a gente trabalhava tanto no teatro, que existem tantas funções, existem tantas coisas que você pode fazer, que exige tanto, assim, intelectualmente, né? Sim. Porque a gente pesquisa muito, projeta muito, repensa as coisas o tempo inteiro. Eles não podem, eles são proibidos de comprar figurino ou alugar, eles precisam customizar figurinos, eles precisam criar. Então... é uma coisa também que eu deixo muito claro, assim, não adianta você alugar um equipamento de luz ou pegar emprestado de alguém e trazer um cara para vir manusear a luz para você, não. Você tem que fazer. Então a gente tem um grupo que está fazendo um candelabro maravilhoso com garrafa PET, eles estão se jogando aí. E na verdade, como é que você acha que essa obra, o Otelo, como é que você pensa que ela pode ser abordada no PAS, assim? Então, pelo que eu já vi das outras edições, tem a questão do próprio estilo dramático, né? Geralmente eles colocam trechos da obra e colocam alguns itens comentando aquele trecho a partir do ponto de vista de ser uma obra dramática ou do próprio contexto em que a obra foi criada, ou associam muito William Shakespeare com Machado de Assis por causa de Memórias Póstumas do Brás Cubas, que também tem uma relação de ciúme, um triângulo amoroso. Sim. Então eles fazem muito essa relação entre as duas obras e a professora de português da escola trabalha as duas obras em conjunto justamente para ajudar um pouco nessa relação. Entender essa contextualização, né? Da possessão, do ciúme e tudo mais, dos dois personagens, né? Também acho que pode aparecer muito localizando Shakespeare ali no período barroco e misturando um pouco as ideologias da obra com as próprias ideologias do movimento barroco, muito ligadas àquela coisa da incerteza, do certo e do errado, ser ou não ser, eis a questão. E, em geral, também tem aparecido muito nas provas itens sobre elementos de encenação. Por exemplo, tem ocorrido muito assim, do cara colocar um trecho de um texto dramático e falar: essa cena poderia ser realizada em tal ambiente com uma iluminação assim assado. Esses itens têm aparecido na prova. A UNB tem sempre essa questão, né, de levar a questão, pegar uma obra, na verdade, aquilo abrir um leque de possibilidades, né, de contextualizar com história, com o momento que se vive hoje e tal. Com certeza. E você elabora questões... Porque tem essa questão mesmo de preparar eles um pouco na questão da prova em si, né?
Do exame, eles fazem prova, você elabora questões bem próximas às questões que são... E como é que tem sido a resposta deles assim, em relação a isso? Não, aí, por exemplo, a gente tem, acho que não é um problema do ensino médio do CEMAB, eu acho que a educação brasileira tem formado pessoas que são leitores ruins, assim, não sei, mas são leitores ruins. E aí, às vezes, quando você pede uma questão dissertativa, eles têm muita dificuldade de organizar as ideias e de colocar no papel tudo aquilo que eles sabem. Né? Então, eu vejo que isso ainda é uma dificuldade, uma barreira que eu gostaria de vencer. Eu queria que eles conseguissem argumentar mais espontaneamente sobre não só Otelo, mas outras atividades que a gente faz também. Mas eles são capazes de ler, eles só não são capazes de articular aquilo e depois, sabe? Produzir a própria reflexão. Quando as questões são objetivas, que são mais próximas da prova do vestibular, eles acertam. Eles vão bem, né? Eles conseguem ter o raciocínio que é necessário. Eu só gostaria que eles fossem mais assim, ativos, no sentido de produzirem melhor as próprias questões. Vocês têm mais dificuldade. E por que você acha que o Shakespeare ainda é um cara importante? Só pra gente encerrar. O Shakespeare faz uma leitura muito pessoal das personagens, assim. Você se aproxima delas de verdade, você vê as pessoas de verdade. As pessoas não são boas e nem más. Otelo não existe maniqueísmo. Não existe maniqueísmo. Não é isso. Né? É um cara que erra e que repensa e que se pune. As personagens femininas shakespearianas são revolucionárias, apesar de parecerem submissas, porque se colocam naquele papel heróico de cumprir a sua função social, mesmo sabendo que isso pode levá-las à morte. Isso acontece com várias personagens shakespearianas. Isso é lindo, né? Essa garra e essa necessidade de ser alguém que acredita em coisas antes de simplesmente existir. Que eu acho que os personagens shakespearianos têm muito. Eles são muito conturbados nesse sentido, são muito belos. Porque na verdade, o que eu imagino é que no ser humano, na sua essência, não muda muito, né? O cara de 400 anos atrás tem as mesmas, talvez, as angústias, as ambições, as invejas do Iago, tudo que tinha tem hoje. Então, talvez naquela época não existissem tantas pessoas capazes de traduzir isso. Né? E talvez hoje também não existam pessoas capazes com essa profundidade, com essa complexidade. Né? Porque as peças são divertidas, existem cenas risíveis. Sim, divertidíssimo. E ele vai criando clímax maravilhosos, vai te conduzindo em gradações lindíssimas, descrições e figuras de linguagem assim, que ele sabe usar como ninguém. É uma poesia. É uma poesia sobre o homem. É muito bonito. Acho que essa é a frase que termina o programa. É uma poesia... Como é que é? Repete. Uma poesia sobre o homem. É isso. Obrigado. Bom demais bater esse papo contigo. Valeu.